A paz de Deus, meus irmãos. Estou aqui para esclarecer uma dúvida acerca da bebida, porque alguém chegou até mim me fazendo uma pergunta se nós da congregação a gente usava a bebida de forma moderada. Eu disse que não, que a gente não bebia de forma moderada e de forma nenhuma. Bebida alcoólica não. Porém, ele me mostrou uma parte na Bíblia dizendo que sim, era permitido beber de forma moderada e me mostrou uma parte aqui em Salmos que eu queria compartilhar com vocês. No Salmo 104, versículo 15, diz o seguinte: E o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto e o pão que fortalece o seu coração. Ele também me mostrou outra parte em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 7. Vai, pois come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Então ele me mostrando essa parte, até que dá para entender que se beber moderadamente não é pecado. Mas será que é realmente isso que a Bíblia ensina? Que beber moderadamente é pecado? Olha, na Bíblia há dois tipos de vinho a qual a Bíblia fala. O vinho que alegra o coração do homem e o vinho que embriaga. Vamos ver a diferença entre os dois. O vinho que alegra o coração do homem é aquele vinho que é feito na hora, ou seja, o suco de uva. Porque é esse o vinho que alegra o coração. É esse que nos deixa sempre com a consciência pura, não aquele vinho fermentado, ao qual nos deixa alcoolizado e onde perdemos a consciência. Onde às vezes a gente é feito ficar como um palhaço, às vezes como louco, outras vezes falando coisas que não deve e outras vezes mesmo até agitado. Então, temos que entender que o vinho que alegra o coração do homem é aquele vinho feito na hora. Mas como você prova isso? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 65, versículo 8. Assim diz o Senhor: como quando se acha mosto num cacho de uvas, dizem, não desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, para que os não destrua a todos. Bem, mosto é a mesma coisa de vinho. Então vamos entender o que diz esse versículo. Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, em outras linguagens da Bíblia, numa linguagem mais atual. Então ele já chama de vinho ou mosto ainda estando no cacho de uvas. Então nos dá a entender que o vinho é aquele feito na hora, o que alegra o coração do homem é aquele que é feito na hora. Ah, mas Jesus deu vinho para o povo beber. Ele fez o vinho que lá nas bodas em Caná. Então isso é uma outra prova que sim, podemos beber vinho moderadamente. Mas vamos lá, meus irmãos. O vinho que Jesus deu àqueles convidados na festa para beber, a qual ele transformou água em vinho, será que realmente é o vinho que embriaga? Porque veja bem, um vinho para embriagar alguém é necessário ele passar muitos dias fermentando para poder embriagar. Então, o vinho que Jesus deu aos seus convidados, aos convidados daquela festa, foi esse vinho aqui que está escrito em Isaías 65, versículo 8. Porque se Jesus tivesse feito um vinho fermentado àquelas pessoas, feito um vinho fermentado ao qual embriagasse, Jesus estaria contradizendo uma parte que tem aqui no livro de Abacuque. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Abacuque e vamos ler com bastante atenção o que quer dizer, o que diz o livro de Abacuque. No capítulo 2, versículo 15.
Preste bem atenção. Ai daquele que dar de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Viu? Então você percebe que Jesus estaria contradizendo essa parte da Bíblia se ele tivesse dado vinho fermentado ou feito vinho fermentado para dar aqueles convidados daquela festa. Jesus estaria sobre essa maldição do livro de Abacuque, do capítulo 2, versículo 15, que diz: ai daquele que der de beber vinho ao seu companheiro. Então Jesus estaria sobre essa maldição. Compreende? Ah, mas Jesus também bebia vinho. Jesus também bebia vinho, vamos entender em que parte é essa que eu não sei que parte é essa que Jesus bebia vinho. E se ele bebia, será que era o vinho que embebeda? Vamos lá, meu irmão. Muitos me mostram também essa parte no capítulo 7 de Lucas, no versículo 34, onde diz assim: veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Meus irmãos, se Jesus bebia vinho, então ele também era um comilão. Ou seja, ele também era como é que se diz a palavra? Um guloso. Se ele bebia vinho, ele também era um guloso. Temos que entender aqui que Jesus estava citando a acusação falsa dos fariseus que o acusavam. Então, se verdadeiramente ele era bebedor de vinho, ele também era comilão. E Jesus não era, ele era um homem santo. Ele não tinha nenhum tipo de vício e também nenhum tipo de pecado. Então ele não tinha gula, e muito menos ele bebia para se embriagar, e nem o vinho fermentado. Certo? Então temos que entender isso. Foi uma acusação falsa dos escribas e dos fariseus que sempre viviam acusando ele, e o acusaram de comilão e beberrão. Entendeu? Porque também, veja bem, a Bíblia, se você ler comigo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, vamos entender o que a Bíblia fala sobre o fermento. Como é simbolizado o fermento na Bíblia? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vocês entenderam o que quer dizer aqui? Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Quando fala em fermento, a Bíblia então representa ou simboliza o fermento na Bíblia corrupção. Entendeu? Então, representa o velho homem como um fermento. Então, alimpai-vos desse fermento. Em outras partes da Bíblia também, o fermento é simbolizado por corrupção. Então, Jesus, ele no seu corpo puro, ele não ia ingerir vinho que fosse fermentado, porque representa corrupção e o seu corpo era incorruptível. Certo, meus irmãos? Então, para você ver o resultado de quem bebe, o vinho que embriaga é esse aqui que está no livro de Provérbios. Vamos ler o livro de Provérbios, no capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Vamos ler também capítulo 21, versículo 17. Necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Então veja bem que o azeite também é colocado no patamar do vinho, tudo que embriaga. E por fim, 23, a partir do versículo 29 de Provérbios. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas, sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. O principal ponto que eu quero mostrar é esse aqui, para provar definitivamente que nem beber
socialmente ou moderadamente, não podemos. Por quê? Veja bem. A Bíblia fala aqui no versículo 31, não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Se não é nem para a gente olhar, quanto menos beber socialmente ou moderadamente. E eu quero que você também, para finalizar, leia comigo o livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 5, 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Tá vendo? Então não vamos nos embriagar com vinho. E nem mesmo beber moderadamente, mesmo sem intenção de se embriagar, porque também não podemos. Também citam uma parte, finalizando, que Paulo incentivou Timóteo a beber vinho para um problema estomacal que ele tinha, do estômago. Mas se você prestar bem atenção, depois em outro vídeo eu vou mostrar, que para não se estender muito esse vídeo, que Paulo ensinou ele a misturar com água, né? Mais ou menos isso. Então, foi uma coisa medicinal que ele fez, e não com o intuito de dizer que hoje podemos beber moderadamente. Assim como eu respondi a essa pessoa, eu também espero ter ajudado vocês, meus irmãos. A paz de Deus. Pode cortar.